Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves. Mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Eu gostaria de perguntar se você gosta de conversar, se você gosta de falar, se você gosta de se comunicar, ou se você é uma pessoa calada, se você gosta de ouvir. Todos nós nascemos de uma mãe, de um pai, que nos ensina as primeiras palavras. É uma alegria para uma mãe quando vê o seu filho falar mamãe, ou mamã, ou com o pai dizer papai. Então a língua foi algo primordial para a comunicação e para o acesso e desenvolvimento da sociedade. Com a língua nós podemos nos comunicar. Até mesmo os mudos não conseguem falar, mas se comunicam através de sinais. Então a linguagem é uma forma de expressão que faz com que as pessoas se comuniquem, se entendam e consigam chegar a um acordo, caminharem juntos, fazer amizades, interagir um com o outro. A língua é algo muito importante da linguagem. O problema é que muitas das vezes existem pessoas que falam a mesma linguagem, mas não se entendem. A mãe fala uma coisa, o filho fala outra. A mulher fala uma coisa, o marido fala outra. E assim tem sido ao longo dos anos e dos anos e anos. Pessoas que falam, mas não são ouvidos. E pessoas que gritam, mas as suas atitudes falam mais altos do que as suas palavras. Coisas assim têm acontecido ao longo dos séculos. Guerras têm sido travadas por causa de linguagem, porque não falam a mesma linguagem. Povos estranhos, povos de língua estranha, invadem países com outra língua estranha. E todos ficam confusos. Por que tanta guerra? Por que tanta desgraça? Por que tanta confusão? Por que tanta desunião? Por que tantas coisas ruins que nos fazem entristecer? Como é difícil para uma mãe ver um filho que não ouve, que não quer ouvi-la. Como é difícil para um pai ouvir que seu filho também não quer ouvir. Ouve outras vozes de pessoas que não convêm, pessoas que tentam imaginar que são mais sábias, são mais espertos, despreza o conselho de sua mãe, despreza o conselho do seu pai. Vejam a vida segundo os seus preceitos, segundo o seu entendimento, segundo a sua consciência. Consciência é essa corrompida. Por quê? Porque a Bíblia fala que o filho sábio ouve o conselho do seu pai, observa o seu comportamento. Antigamente se falava: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque existem muitos pais que acabam os conselhos dos seus filhos, porém fazem totalmente diferente. Fala para o seu filho não beber, porém bebe. Fala para o seu filho não mentir, porém mente. Fala para o seu filho trabalharem, mas são preguiçosos. Não fazem segundo aquilo que dizem, criando assim filhos totalmente espelhados dos pais. Um pai beberrão geralmente gera um filho beberrão. Um pai mentiroso geralmente gera um filho mentiroso. Uma mãe leviana, uma mãe que se veste de forma indecente, a sua filha tendenciosamente se tornar uma menina jovem, com os mesmos hábitos, com o mesmo comportamento. Observamos que as crianças, meninas principalmente, elas gostam de usar os tamancos das mães, pegam suas maquiagens, gostam do rosto, pegam essa vaidade. Dependendo de quem você seja, você é um espelho para quem está ao seu redor, principalmente para os seus filhos. A comunicação é algo muito importante e com ela nós podemos transmitir aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, aquilo que faz nos tornar uma pessoas sociáveis. Nenhum ser humano foi feito para viver sozinho. Já fizeram experiências, você que não sabe, de criar uma pessoa longe de tudo, sem contato com outra pessoa. E essa pessoa se tornou totalmente perturbada. Há estudos que dizem de crianças que foram criadas por lobos e se comportavam como lobo, andando de quatro, dando grunhidos, porque nós somos referência, ou para coisas boas, ou para coisas ruins. Como dizem os psicólogos, nós somos o produto do meio.
aquilo que está ao nosso redor, nossos amigos, nossa família, vai nos acrescentando o nosso caráter, o nosso posicionamento como pessoa, como cidadão. Se vivemos num ambiente religioso, num ambiente de uma mãe devota, uma mãe que dobra o joelho, geralmente vai colocar sobre nós um temor. Você que talvez fume cigarro na frente da sua mãe, você ficará um pouco meio ressentido, meio constrangido. Na frente de um pai que tem uma postura mais séria, mais posicionada, você também vai ficar envergonhado de falar palavrão, de falar gírias, porque o ambiente que você é criado te torna um pouco, te dá um freio em sua vida. Geralmente, o que você é dentro de casa, nem sempre você é lá fora. Talvez dentro de casa, você é uma menina que fala pouco, é tímida, mas na sua escola você fala demais, você é comunicativo. Ou pode ser o contrário. A questão é que a comunicação é uma das coisas que Deus fez para que o homem se comunique. Você quer saber? Deus falou com o homem de forma suave, plena. Deus se comunicou com os homens. O nosso Deus não é um Deus semelhante a um animal, como alguns deuses na Grécia, como alguns deuses na Índia, que fazem até mesmo a imagem de um rato, imaginando que Deus é um rato, e fazem a imagem de uma vaca, pensando que uma vaca é um Deus. Na África, por exemplo, existe um Deus macaco. Existe também os deuses egípcios, existia o Deus Anubis, que tinha um corpo de um homem e o rosto de um cachorro. Imagine como é que seria a comunicação desse Deus da Anubis. Será que ele latiria para poder se comunicar? O nosso Deus não é assim não. Nosso Deus tem boca, nosso Deus tem olhos, nosso Deus tem ouvidos e tem mãos para abraçar, para estender para você. Tem boca para conversar com você. Deus é um Deus que se comunica e se comunicou com homens através do Verbo vivo, que foi a palavra encarnada, que foi Jesus, nosso único e suficiente Salvador, que nos anunciou a salvação, que nos convida a todo instante, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Interessante que o convite é feito a todos, mas somente os humildes de espírito, os aquebrantados, os entristecidos, os que estão mal amados, os que percebem que necessitam da ajuda e da graça de Deus, para que venham conseguir superar as adversidades e os problemas do mundo. Lembrando que a linguagem é algo essencial para uma sociedade. Talvez você desconheça, antigamente, todos falavam a mesma língua, todos se comunicavam da mesma maneira. Não havia divisão, não era como se hoje, se você fosse para um país da Espanha, você teria que saber aprender a falar o espanhol. Se você fosse para a Inglaterra, talvez teria que aprender a falar o inglês. Se você fosse para a Rússia, teria que aprender a falar o russo, ou para a China, o chinês. Como se iniciou isso? Você sabe? Eu posso falar para você. Mas antes de começar, entenda. Havia uma só linguagem e todos se comunicavam entre si. Mas essa linguagem, que todos falavam entre si, foi corrompida. Um homem chamado Nimrod. Nimrod foi um grande caçador. Um homem que prevaleceu através da sua força e fez com que todos viessem a aderir ao seu pensamento e à sua ideologia e à sua filosofia de querer viver uma vida sem Deus. Filosofia essa que fez com que ele criasse e incutisse na mente daquelas pessoas o desejo de construir uma torre gigante, esplendorosa, e essa torre chegasse até o céu, mostrando a superioridade e a força da violência, a força e influência de uma mente distante de Deus. Esse texto se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1 em diante. Nós estaremos lendo e falaremos um pouco acerca dessa mensagem. Por favor, ouça com atenção e reflita sobre aquilo que será falado.
A palavra de Deus nos diz, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1, dizendo: era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Preste bastante atenção, no primeiro versículo está enfatizado que todos falavam a mesma língua e todos eram de uma mesma fala. E vamos ler agora o versículo 7. Diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Como foi falado, Nirode, esse homem valente, esse homem quis prevalecer pela força, e influenciou a muitos na construção dessa torre, chamada Torre de Babel. Em algumas tradições é chamado a Torre da Confusão. E muitos homens aderem não à cristandade, ao cristianismo, mas aderem à confusão. Porque tudo que é fora de Deus é uma confusão, é uma loucura, é uma perversão, é uma destruição para a alma, o pensamento e para a consciência. Homens que se unem para fazer o mal, para estruparem, para guerrearem, para matarem, para difundir a mentira, para difundir o engano. Cada dia mais são influenciadores de vidas que se perderam, ensinando outras a se drogarem, ensinando outras. Você vê as televisões, elas mostram pessoas fumando, pessoas adulterando e enfatizando o erro, homem com homem, mulher com mulher, trazendo sobre eles uma condenação, porque isso diante de Deus é abominação. Mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram mais a criatura do que ao Criador, homem com homem, mulher com mulher. O que nós vemos hoje, homens querendo virar mulher e mulher querendo virar homens. Tomam remédios, fazem operações plásticas, hormônios femininos são introduzidos e você vê mulheres com barba, com voz de homem, arrancam os seus seios, fazem transição. Mas e sua alma? Será que ela é feminina? Certamente que não. Quando ela morre, ela não é chamada pelo nome que ela quer ser chamada. Assume um batismo, assume um nome diferente daquilo que ela foi batizada. Quando ela nasce, o médico identifica se ela é menino ou menina, se é macho ou se é fêmea, e dá um nome para essa criança. E ela é criada. Porém, algumas pessoas são abusadas quando pequenas e acabam se tornando homossexuais, lésbicas, enfim, revoltadas. Terrível, mas no final dos tempos nunca houve, como nesta época, tanto liberalismo, tantos homens e mulheres distorcendo a verdade de Deus, trazendo abominação e juízo para si próprio, arrancando a glória de Deus. Mas um dia o Senhor os julgará, trará sobre essas pessoas um juízo terrível. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Um Deus que ama, mas é um Deus que julga, e julga com rigor, lançando almas ao fogo do inferno, onde há pranto e ranger de dores. Deus abomina os abomináveis, homens que se vestem de mulher, mulheres que se vestem de homem, mulheres que têm relação, dormem e pensam que é natural, que Deus os fez assim. Deus não faz ninguém. Deus fez macho, fez fêmea. Mas quando o homem não tem a vida com Deus, ela acaba se entregando às paixões infames, desejos inadequados, perversos. Existem homens até que se relacionam com mulheres mortas dentro de necrotélios, homens que se relacionam com animais, mulheres que se relacionam com animais, abominações diante do Senhor. Homens que se relacionam com sua mãe, com seus parentes próximos, irmão com irmão. É muita abominação. Cada dia mais, a taça da ira de Deus está por ser derramada sobre essa terra, trazendo juízo sobre toda a terra. Pessoas que vivem uma vida deplorável,
vergonhosa. Foge de suas casas, porque seus pais não aceitam tanta vergonha, tanta humilhação, tanto desgosto de ver um filho que nasce das suas entranhas como homem querendo ser mulher, como uma mulher querendo ser homem. Fazem hoje em dia, né, chamado o dia do LGBT, pessoas essas que acreditam e sentem orgulho de ser o que elas acreditam que Deus lhes fez assim. Algumas igrejas fizeram até igrejas em homenagem a tais pessoas. Outrora, serviam a Deus na igreja e não queriam abandonar suas práticas pecaminosas e inventaram igrejas. Tem uma igreja chamada Igreja Lesbiteriana, onde há muitas lésbicas, mulheres com mulheres, e pensam que Deus se agrada de tais práticas. Um dia, certamente, essa alma será condenada e julgada. Deus não vai colocar no céu lésbica, homossexual, pessoas afeminadas, por pessoas que levam a vida totalmente distante do que Deus quer. Continuando a fala a respeito da língua. A Bíblia fala no versículo 7, diz assim, que desçamos e confundamos. Vemos a trindade bíblica, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, descendo na terra para fazer algo que venha a marcar e destruir o intento do ser humano. Os seres humanos se unem para fazer o mal, mas quando é para fazer o bem, quando é para fazer coisas que em vez de ficar, confortar quem está sofrendo, há uma desunião muito grande. Te digo mais, a igreja, infelizmente, é um lugar que há muitas pessoas que não querem ser unidas e preferem se separadas, preferem ficar longe dos departamentos, porque acreditam que podem servir a Deus da forma que imaginam. Não querem a bênção pastoral, não querem fazer parte de uma mocidade, não querem fazer parte de um grupo de senhoras, não querem só aderir ao seu chamado. Triste é que um dia Deus vai requerer os dons que foi dado para essa pessoa. Aprenda a viver em comunhão, a falar a mesma língua e viver em unidade. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, no versículo 8, assim o Senhor nos espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a terra. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face da terra. E imagino aqueles milhares e milhares de homens na construção daqueles templos. Sabemos que nós temos hoje, registrado, as pirâmides egípcias, que até hoje eles não conseguem entender como foi feito. Certamente não foi feito de forma sobrenatural. O esforço de milhões e milhões de anos, não de milhões de anos, por mentes que dominavam pelo poder da espada, pelo poder do medo, pelo terror psicológico, forçando escravos a construir monumentos que com o tempo se desfariam. Mas essa torre de Babel, se tivesse ficado, se Deus não tivesse intervido, certamente teria deixado esse mundo muito mais distante de Deus do que já era. E aqueles homens unidos não só aparecer, numa só união, de construir uma torre que chegasse até o céu. Assim é a pessoa que tenta seguir a Deus, chegar até o céu sem unidade, sem comunhão com seus irmãos. Foram confundidos. Confundidos pelo quê? Confundidos pela sua própria lei. Já não se entendiam mais. E aquelas tribos, aqueles povos, começaram a se dividir. Não podia mais viver muito um contra o outro. Um falava A, o outro falava B. Um falava D, o outro falava E. E ali viu, era uma dificuldade de comunicação. E ali se espalhou para todos os lugares. Alguns foram para o Oriente, outros para o Ocidente, outros para o Leste, outros para o Oeste. E assim se espalhou a sociedade. E foram espalhados, levados, confundidos por Deus. Deus é aquele que traz harmonia e paz e sanidade com a mente louca e perversa, mas também confunde a mente daquelas pessoas que se rebelam contra Deus. Cuidado, a loucura é uma maldição que ela pode te alcançar.
a dureza de coração. Há muitos loucos dentro dos sanatórios, outrora, que um dia frequentaram a igreja. Te digo mais, há mais loucos dentro do sanatório, dos hospícios, que eram pessoas religiosas, mas que não tinham equilíbrio, andavam entre dois pensamentos, entre fazer a vontade de Deus e a vontade das suas carnes, dos seus deleites, dos seus prazeres. E um dia, Deus os confundiu, e Deus os puniu com a loucura. E faz lembrar a respeito de um homem chamado Nabucodonosor, a qual pegou das taças, dos utensílios sagrados do Senhor, e fez uma grande festa perante seus soldados, perante seus servos, reis, e Deus o puniu, trazendo sobre ele a loucura, de modo que ele já não confundia mais, não entendia mais a linguagem dos seres humanos, e começou a andar rastejando entre entre braços e pernas, semelhante a um animal. Seu pelo cresceu, suas unhas cresceram, com a mente de um animal, se alimentando de capim, se alimentando e bebendo a água, como se fosse um animal lambendo a água, pelo espírito da loucura. E quantos hoje em dia são semelhantes a Nabucodonosor, vivem como animais, porque vivem segundo seus instintos, só pensam em dormir, comer, ter relações, e se esquecem de Deus. Não conseguem ouvir a tua palavra, não conseguem entender o que Deus quer para a sua vida, mas conseguem entender bem a mentira, o engano, a falsidade, a hipocrisia. Tenha cuidado, acorde. Deus quer se comunicar com você, Deus quer falar contigo, no profundo, no oculto, de forma transparente, porque o nosso Deus é um Deus transparente, um Deus que se comunica, um Deus que nos ama, um Deus que fala conosco todos os dias. Todo dia Deus tem uma palavra para você, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, e até mesmo uma palavra de exortação, porque a Bíblia fala: qual o pai que não corrige seu filho? Quem sabe você precisa de uma correção da parte de Deus. Espero você, que pelo amor você venha para Jesus, não pela dor, que é triste vir pela dor. Às vezes Deus permite entrar no leito de um hospital, dentro de uma cadeia, para que a pessoa venha refletir. Espero eu que não venha ser esse o teu caso, que você venha entregar sua vida para Jesus, enquanto você pode ouvir a sua voz suavemente te chamando. Eu não sei o teu nome, mas Jesus te chama pelo nome. Te convido a ter uma nova vida com Cristo. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Por favor, se você gostou dessa mensagem, por favor, compartilhe, curta, se inscreva no canal, e todos os dias tem uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.